Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os adivinhadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: esta minha palavra é irrevogável se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação. Sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: bem sei eu que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago, ou encantador, ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu, pois, o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Pois disse a Arioque, capitão do rei: por que é o decreto do rei tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel, ao que Daniel se apresentou ao rei, e pediu que lhe designasse o prazo, para que desse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Daniel 2:17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela um profundo escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz.
ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem encantadores lhe podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua imensa e de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2:17-33. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pregana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se pôde achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu. E te fez reinar sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído,
nem passará a soberania deste reino a outro povo. Mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pagana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se pôde achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu. E te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo. Mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente, o vosso Deus é Deus dos deuses,
e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes